Oi, gente, paz, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo bem? Então tá bom. Ufa. Calma aí, deixa eu abrir aqui. Tá bom. Deixa eu colocar aqui para... Enfim, gente, o Lucas lembrou aqui que hoje é a cor verde, né? No primeiro conectado a gente teve a cor preta, depois a gente teve a primeira foi preta, depois amarelo, vermelho, né? Semana retrasada, que semana passada a gente não teve conectados. E hoje a cor verde, a penúltima cor da nossa série aqui do livro Sem Palavras. Bom, então vamos lá. Antes de tudo, vamos orar. Feche seu olho aí. Depois você fecha o outro olho e fica tudo certo. Então, Senhor Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por mais este conectados. Senhor, obrigada por, Senhor, nos trazer até aqui, Pai, apesar desse dia chuvoso, o Senhor trouxe, guardando cada um. Senhor, eu oro para que, durante essa pregação, o Senhor venha nos dando, Pai, entendimento da Tua Palavra, Pai. Encontra aqui, Senhor, corações receptivos para receber a Tua Palavra. E se tem algum coração aqui que está com uma barreira, Senhor, quebra tudo isso, tira todos os obstáculos, ó Pai, e venha falar conosco, em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro para que a gente não venha apenas ouvir a Tua Palavra, mas entender profundamente, compreender e praticar, Pai, que haja mudança de vida, Pai Santo, em nossas vidas. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Amém? Quem está com a Bíblia aí, ou no celular, abre comigo em Mateus 13, 3, do 3 ao 9. Abre aí. Vou contar as pessoas que estão sem Bíblia, para depois a gente pegar no final. 1, 2, 3, 4. Gente. Por favor. Foi? Todo mundo achou? Quem achou, fala amém. Aleluia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Toda palavra é importante, né? Mas quando Jesus ele vai falar algo, ele enfatiza no final, para quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus ele era uma pessoa muito didática, então ele sempre utilizava de recursos ali que estava no contexto dele, para trazer uma mensagem que fosse muito acessível para o pessoal. Porque Jesus, ele pregava assim, gente, para o povão mesmo. Onde você vinha Jesus, tinha uma multidão ali ao redor dele. E normalmente eram pessoas que não eram as pessoas assim tão sabidas da palavra, que estavam com aquela linguagem informal. Jesus era, assim, bem informal assim, para transmitir a palavra ali para o povo. Mas nunca deixando a essência, claro. E dado no contexto, né? Só ponderando. E um desses métodos que Jesus utilizava para transmitir a palavra era por meio de parábolas, que nada são além de histórias, mas não é qualquer história, né? Tipo, história de Chapeuzinho Vermelho. Não. São histórias que trazem uma mensagem por trás. E normalmente essa é a mensagem de Cristo, né? Que é o Evangelho, que é o que nós pregamos hoje. Enfim, então ele faz por meio de parábolas. Isso que eu li agora com vocês, que vocês leram por aí também, é uma parábola, é um exemplo. Então, Jesus ele deu uma história, né, um contexto, e que vai trazer um entendimento para aquele pessoal, uma mensagem. Normalmente, algumas parábolas, Jesus não explica depois, tipo, pessoal, e essa parábola significa isso. Porque normalmente as parábolas elas já se faziam entendidas ali pelo povo. Mas aí depois, Jesus ele explicou essa parábola. E eu só quero contextualizar para vocês que aqui a gente está falando da cor verde, e a cor verde é representada por uma árvore, frutos e tudo mais. Então, você fica atento, porque quando eu vou falar assim, a semente ela representa isso, a árvore representa a gente, você não ficar perdida, e você achar que você é uma árvore, algo do tipo. Então, você fica atento, se mantém na palavra. E, gente, eu prometo que vai ser a única vez que isso vai acontecer nessa pregação.
Então você vira para a pessoa do seu lado e você diz assim: fica atento. Ai, de novo, muito fraquinho, gente. Vira para a pessoa do seu lado e fala: fique atento. Muito bom. Então, fique atento. Só para você não ficar perdido. Então, se Jesus ele explica para a gente essa parábola, então a gente vai ler o que ele disse, né? Está no versículo 18 do capítulo 23. Podem acompanhar aí, por favor. Está no mesmo capítulo, gente, é só no versículo 18. Um pouquinho adiante só. Foi? Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Essa é a explicação de Jesus. Então, logo de início, nós podemos observar que Jesus está falando de 4 lugares, 4 estados em que a semente caiu. E a gente vai ver que a semente, ela representa a palavra de Deus. Então, o conhecimento sobre ele, o quanto absorvemos esse conhecimento. É isso que vai representar essa parábola. E o primeiro lugar, que é aquele que cai na beira do caminho e as aves, né, pegam a semente que caiu ali, comem as sementes, ele é definido pela semente que caiu na beira do caminho e representa aquelas pessoas que podem até vir aqui na igreja. Elas podem até vir, mas eu não digo nem que elas estão com um pé fora da igreja e outro dentro, mas elas estão com o corpo todo fora, assim, às vezes elas até escutam alguma coisa sobre Deus, elas até escutam que Deus pode libertar elas do vício que está prejudicando ela até escuta tudo isso, que Deus é bom, nananã, mas ela não entende, ela não compreende isso. Porque essa semente, que foi a palavra, ela foi roubada pelo maligno, né, pelo diabo. Então, aquelas pessoas, esse primeiro lugar, representado pelas pessoas que até ouvem, mas não entendem, não pegam, sabe, essa semente, porque ela é roubada logo em seguida. O segundo lugar, ele é representado pela semente que cai em terra rochoso, né, em terreno rochoso, que seria um terreno cheio de pedras. Gente, sempre que eu leio isso, eu lembro de um episódio da Peppa Pig. Nossa, gente, muito, quanto tempo que eu assisti isso? Mas era uma praia que só tinha rochas. E no meio das rochas, tinha pocinhas. Vocês lembram, né? Então, no meio das rochas, tinham pocinhas. É semelhante a isso. Pocinhas de água, sabe? E daí, dentro de cada poça tinha um universo, algo assim. Enfim, é mais ou menos isso. É um terreno rochoso. E a semente, ela caía. A terra era bem pouquinha. Então, a semente até chegou a crescer, e ela cresceu rápido, porque não tinha muito para onde ela crescer, né, para as raízes crescerem. Então foi algo rápido, mas quando veio o sol, a plantinha queimou e morreu. Isso representa aquelas pessoas que elas vêm na igreja, elas ouvem a palavra, de prontidão elas querem fazer tudo. Nossa, vamos começar, nananana, mas elas não têm uma base sólida. Então elas não, apesar delas estarem assim, querendo fazer as coisas, ainda não construiu uma raiz, ainda não criou uma rotina com Deus, um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. E qualquer coisinha ela já espana, já abandona o barco. Aquele tipo de pessoa que está na igreja, daí estava passando lá, ai, a Gabi não me cumprimentou, ai, Jesus não me ama mais. E a Gabi, ela vai direto isso para provar a fé mesmo, para provar se você não está nesse lugar. Ai, a Gabi, passei por ela nem me cumprimentou, estava de cara fechada. Ai, Jesus não existe, Ele não me ama, a igreja não é real, eu vou sair daqui, esse lugar não é para mim, Deus, ó. Então, é mais ou menos esse tipo de pessoa. Ai, a minha professora falou que Jesus foi só uma pessoa normal. Ai, eu estou em dúvida, será que é mesmo?
Ah, eu acho que sim, a minha professora, né? Aquele tipo de pessoa que qualquer coisinha ela já espana, ela abandona o barco, ela não tem firmeza. E o terceiro lugar é aquela pessoa que aquela semente que caiu no meio dos espinhos. Mas a semente estava lá, ela estava crescendo, mas ao mesmo tempo que ela estava crescendo, os espinhos estavam crescendo junto. E os espinhos cresceram e sufocaram essa plantinha. E esse lugar, esse estado, ele vai representar aquelas pessoas que até ouvem a palavra, ouvem que Deus está cuidando dela, sabem de cor e salteado o versículo. Nossa, Siri, querendo ouvir a palavra. Elas sabem de cor e salteado o versículo que diz: venham a mim, todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mas ainda assim, quando vêm as preocupações, quando vem a ansiedade, elas esquecem rapidinho desse versículo, dessas verdades tão preciosas que estão na palavra. E, em vez de elas se lembrarem disso, elas deixam que a ansiedade e o medo, eles continuem sufocando, continuem crescendo, em vez da palavra crescer na vida dela. O que faz com que elas não se desenvolvam em Deus e não cresçam. Elas ficam sufocadas, estagnadas, paradas. É aquele medo que paralisa elas, em vez de... porque tem o medo que paralisa e o medo que é um combustível para você prosseguir. Ou aquele medo que é cauteloso, né? Enfim. Mas é um medo que paralisa, que faz com que elas não se desenvolvam nem cresçam. E, por fim, o quarto e último lugar que Jesus fala é definido pelo que foi semeado em boa terra. E deu uma boa plantação, uma boa colheita. E esse vai representar aquelas pessoas que ouvem a palavra, a recebem no coração, compreendem a palavra, entendem. Não é só você ouvir a palavra, é você entender profundamente, você compreender. Que nem eu orei agora no começo, pedindo assim: Deus, me ajuda a entender, que essa palavra fique cravada no meu coração. Aquelas pessoas que compreendem a palavra e entendem e frutificam. O que é frutificar? Coloca em prática a palavra. Eu até vou explicar um pouquinho mais depois o que significa, o que representa os frutos, né? Mas frutificar é colocar em prática o que a gente aprende aqui no Conectados, nos cultos, o que a gente aprende lendo a palavra, tendo um relacionamento com Deus. E é isso. E o quarto lugar é o lugar que Deus deseja que a gente esteja. Sim, eu falei desses 4 estados, você pode ter se identificado com algum deles, falar assim: nossa, talvez eu esteja lá no primeiro, sei lá, sou visitante ainda. Vim hoje pela primeira vez, estou no primeiro estado que você está me falando, que você falou. Ah, eu já estou no terceiro, eu estou deixando que a ansiedade tome as palavras de Deus que tem sobre a minha vida. Mas de todos esses estados que você está, o que Deus quer que a gente esteja é o quarto lugar, é o quarto estado, que é o estado da boa terra. Só que para a gente estar nesse estado, neste lugar, é preciso a boa terra, né? É preciso ter um coração receptivo. E a gente vai ver o que a gente precisa para estar nele. Então, a gente viu na semana passada que a cor vermelha, ela representa o sangue de Jesus. E a partir do sangue de Jesus, da morte dele, da ressurreição, nós podemos ser salvos. Mas antes de sermos salvos, ou melhor, para sermos salvos, nós precisamos de uma coisinha, que não é nada básica, não é nenhuma coisinha, é o principal que a gente precisa, que é a fé. Então, a fé é a base que nós precisamos para estarmos nesse quarto lugar. Ou seja, a fé é essa terra boa. Mas fé em quem? Ou melhor, fé em quem? Em quem? Como assim? Eu posso ter fé em alguma outra pessoa? Então, a fé é a certeza das coisas que não se veem. É você acreditar. E sim, você pode ter fé, você pode acreditar em tantas outras coisas ou filosofias. Mas a única coisa que vai trazer salvação e vida eterna é a fé em Cristo Jesus. E a fé... Rebeca, a fé é as coisas que não se veem, então é algo irracional. Não. Tenho que seguir de olhos fechados? Não. A fé é algo racional. E nós cremos em Cristo Jesus porque nós temos fé nele. Também há evidências que comprovem quem Cristo é. A gente poderia separar um dia só para falar dessas evidências que pesam, né, no nosso acreditar em Cristo.
mas ainda assim seria pouco para falar, porque são muitas, mas hoje o foco não é esse, mas só para falar para vocês, que é fé em Cristo Jesus. Então, eu preciso conhecer Ele. Sim, claro que precisa, e aí que é o nosso próximo tópico da palavra. As bases para uma fé firme, ou, trazendo aqui para a agronomia, com as raízes profundas. Então, a gente tem uma fé com raízes, uma coisa firme, sólida, para a gente não ser que nem aquela plantinha que cresceu no terreno rochoso e logo queimou porque não tinha raiz. Queria ler rapidinho com vocês a leitura de Mateus 17. Rapidinho. Eu vou lendo aqui. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Contexto básico. Chegaram até os discípulos com uma pessoa que estava endemoniada, pediram, para que os discípulos expulsassem o demônio daquela pessoa, mas eles não conseguiram. E daí eles levaram até Jesus. Daí Jesus expulsou, é claro, e eles perguntaram: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar? E Jesus disse, escolhi agora: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Muitas vezes, quando a gente lê esse versículo, temos a interpretação errada. Esse versículo é muito conhecido. Temos a interpretação errada de que Jesus está falando para nós termos fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque ele diz, por causa da pequenez da fé que vocês têm, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Mas Jesus não está falando em relação ao tamanho. Porque, você já viu essa semente? Coloca rapidinho para a gente, por favor. Eu sou muito visual, gente, então eu trouxe. Olha o tamanho da semente. É muito pequenininha, pode tirar. E Jesus, ele estava justamente falando assim, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Então, não seria relacionado ao tamanho da semente, porque ela é muito pequena. Jesus está falando para nós termos fé como um grão de mostarda, ou seja, das mesmas características que um grão de mostarda tem. O grão de mostarda tem dois tipos, e o que Jesus estava se referindo era o grão que tem lá na Palestina, em que a árvore que a semente dá, tem a árvore de mostarda, gente, eu não sabia disso. A árvore de mostarda, ela dá mais de 3 metros de altura. Então, é uma árvore muito grande, com raízes muito profundas. E é isso que Jesus está falando para a gente ter ter a fé que nem um grão de mostarda, que é a fé que ela gera fruto, uma árvore muito grande, muito consistente, muito firme. Coloca a foto da árvore, só para eles verem. Essa é a foto da árvore. Parece pequena, mas é bem grande, tá? Por favor, vamos atentar às características. Mas, para essa semente, ela crescer, ela precisa de pilares. Assim como a terra precisa de adubo, enfim. E Jesus ele vai comentar isso no final do versículo, que ele fala, no 21. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Então, é aí que vai entrar o trio de milhões, os melhores amigos, que eu apelidei de Job, que é jejum, oração e Bíblia. Bom, bem rapidinho, porque vocês já sabem disso, jejum é você se abdicar de algo, que normalmente é comida. Ou seja, você separar um período ali de tempo, abdicar ali de um período de tempo, da comida, por exemplo, de uma refeição, e você tem seu foco total em uma coisa só. Atenção em uma coisa só. Que nesse caso é o momento ali que você vai ter com Deus, que é onde você está mais sensível para ouvir a voz dele, para você entender melhor a palavra, para você estar mais íntimo dele. O jejum é com esse objetivo. A oração é o momento de conversar com Deus, é você construir relacionamento, assim como você faz com o seu amigo. Você não é amigo de quem você não conversa. Ou se você for, é um pouquinho estranho, mas você não é amigo de quem você não conversa. Então, a oração é você construir relacionamento. Começa realmente sim, uma amizade. E a Bíblia, por fim, quando a gente ora, nós falamos com Deus. E Deus também nos responde, é claro, de suas inúmeras formas. Mas a Bíblia, bem específico, é quando Deus fala conosco. E não é você abrindo uma Bíblia assim,
versículo tal. Você morrerá essa noite. Não é assim que Deus fala. Imagina, você está no avião, né? Daí você abre, quer fazer esse joguinho com Deus, daí você abre, daí tá o versículo. Não, esse eu não quero, deixa para o próximo. Então, não é isso. É você ler, entender a palavra, conhecer quem Cristo é, através da Bíblia. Então, Bíblia é isso. Mas o ponto-chave que eu quero falar tudo nessa noite é... Meu Deus, o tempo. Mas o ponto-chave que eu quero comentar sobre tudo isso que eu falei até aqui é que a vida cristã é uma vida de prioridade. A cor verde, ela representa uma árvore porque representa a vida cristã. Então, a vida cristã é uma vida de prioridades. Prioridade é colocar as coisas em ordem de importância. Eu tenho certeza que se eu desse 3 coisas para você colocar em ordem de prioridade, de importância, você faria mais ou menos assim. Vou colocar assim, Deus, meus pais e série. Sua série favorita. Ou um jogo favorito. Deus eu colocaria em primeiro lugar, né? Claro, óbvio. Os meus pais em segundo, afinal eles me criaram. E a minha série favorita eu deixo por último. Vai, minha série favorita não tem tanta importância assim. Ou um jogo favorito. Mas o quanto isso se expressa de verdade à realidade? Deus é o primeiro. Não, prioridade número 1. Mas e às vezes que você disse... só mais um episódio, Deus. Só mais uma partida. De jogo, né, no caso. Em vez de pegar a Bíblia e ler. É isso que eu quero dizer. A gente não está falando de coisas que são pecados em si mesmas. Não é pecado jogar, não é pecado assistir uma série, ler um livro, para as meninas que gostam de ler. Não é pecado nada disso. Lógico, dependendo do que você está assistindo, do que você está lendo, do que você está jogando, né? Todos têm as suas variáveis aí, como assim, escutando música, né, enfim. Nada disso é pecado em si mesma, mas eu estou querendo dizer aqui da prioridade, da importância que a gente dá para essas coisas e do lugar que a gente coloca elas em nossa vida, que não são para elas estarem. Não é para sua série favorita estar no primeiro lugar. E você pode ter pensado, não, mas não tá. Ou não é para esse jogo estar em primeiro lugar na sua vida. Não, mas ele não tá. No seu consciente aqui, você fala isso. Mas o quanto de tempo você se dedica para essas coisas? Eu chego da escola, eu não tenho muito tempo, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. O que você faz? Eu chego da escola, eu como, eu durmo ali uma hora e depois eu jogo. Você não tem tempo? Você não tem tempo para pegar a Bíblia e ler? Sabe? É sobre isso que eu quero dizer. Que a prioridade, a importância que a gente dá para essas coisas que não são prioridade. Não em primeiro lugar, não antes de Deus. Mas Deus não vai deixar de me amar se eu fizer isso, se eu jogar em vez de ler a Bíblia, ou se eu assistir minha série antes de ler a Bíblia, ou fazer tantas outras coisas antes de falar com Deus, antes de dar devida importância para Ele. Ele não vai deixar de me amar. É claro que Ele não vai deixar de te amar, mas você não vai estar agradando Ele. Eu faço a mesma analogia, a mesma comparação com seus pais, sua mãe. Você está lá, sua mãe manda assim, vai arrumar a cama, vai lavar a louça. Aí você fala, já vou, mãe, já vou. Você vai, fala. Daí sua mãe repete até umas 2, 3 vezes no máximo, que cansa também, né? E daí você já fala, já vou, já vou. E daí beleza, você esqueceu. Nem arrumou a cama, você arrumou. Nem lavou a louça. A sua mãe, você pode ter certeza, ela viu que você não fez isso. Você pode ter tentado fazer isso nos 15 minutos do segundo tempo, mas a sua mãe viu que você não fez. Ela deixou de te amar? Não. Mas você agradou ela? Você deixou ela feliz? Não. É a mesma coisa. Deus, ele tem sido a sua prioridade? Ou você tem falado, já vou, Deus, só mais 15 minutinhos. E quando você vai ver, você já é à noite, você já está deitando na sua cama, daí você lembra, meu Deus, esqueci de ler a Bíblia, esqueci de fazer o devocional, esqueci de falar bom dia para Deus hoje. Boa noite, Deus. Sabe? É sobre isso que o Espírito Santo está nos alertando hoje. É para a gente colocar Deus em primeiro lugar. E não é só assim, beleza. Você pode até falar assim, não, eu li a Bíblia hoje. Não, mas eu orei. Demorou um pouco. Nananana. Sabe? Deus, ele quer que a gente queira fazer isso. E se você não sente essa vontade, e acontece, muitas vezes a gente não está 100% disposto, mas a gente sabe que precisa ser feito. Mas se você nunca na sua vida, nenhum dia você tem vontade de ler a Bíblia,
primeiro, leia mesmo assim, mas quando você for orar para você ler a Bíblia, você pede, Espírito Santo, coloca uma vontade no meu coração, um anseio pela tua palavra, porque é assim que a gente constrói, é assim que a gente vai firmando a nossa fé, vai firmando a semente na terra. Bom, vocês podem, naquele primeiro Conectados que teve, nossa, esqueci de pegar a caixinha, tá lá na Mai. Enfim, no primeiro Conectados que teve, que você escreveu no seu papel o pecado, né, aquela coisa que estava te separando de Deus, precisa nem ser pecado, mas está te separando de Deus, com certeza é. Enfim, o que você colocou naquele papelzinho, talvez nem seja pecado em si mesmo, mas está te afastando de Deus. E eu confesso para vocês que eu coloquei no meu papelzinho que era procrastinação e falta de constância. Era isso que estava me afastando de Deus, acho que no final de julho, quando a gente começou, né? Eu não tinha deixado de ler a Bíblia ou orar, ou não tinha deixado de falar com Deus. Mas era sempre mais 15 minutinhos de série, mais 15 minutinhos de Instagram, e Deus era sempre deixado por último. Eu não deixava de fazer as coisas. Eu fazia, porque, sabe, a gente faz o que precisa ser feito. Mas Deus não estava sendo a minha prioridade, não estava sendo o número 1 da minha vida naquele momento. E eu entendi que eu precisava mudar. Sabe quando eu pensava, eu tinha a sensação de que sabe quando você é mais criança e você acha que você pode seguir essa vida, que as coisas vão acontecer sem você precisar fazer nada. Tipo, está bem tranquilo assim, que vai acontecer. Posso seguir minha vida, uma hora eu vou começar a estudar. Sabe, as coisas não acontecem assim na vida. Não, posso continuar aqui fazendo o que eu estou fazendo já, e alguma hora, disposição para ler a Bíblia. Alguma hora, relacionamento com Deus. A vida não acontece dessa forma, gente. Eu tinha essa sensação. E daí, quando eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, mudar, para as coisas pararem de ser como estavam sendo, e para as coisas mudarem, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. Por exemplo, no contexto que eu estou agora, eu não vou passar no Enem se eu não estudar, sabe? Eu precisava estudar, daí eu comecei a estudar. Não foi em julho, tá? Faz tempo que eu comecei. Mas, gente, tópico sensível isso, por favor. Mas é isso que eu quero dizer, que as coisas precisam estar nos seus devidos lugares para a vida se encaixar. Aquele versículo que fala, busque em primeiro de tudo, em primeiro lugar, o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. É muito verdade. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as coisas vão se encaixando. Mas lógico, você precisa fazer, não vai esperar que as coisas caiam do céu, porque Deus não, sabe, não vai fazer assim nada, né, instantâneo para você também, né? Você precisa se mover, porque isso é bom para você. Quando a gente deixa de fazer as coisas, ou orar, ler a Bíblia, ou colocar Deus em primeiro lugar, não vai mudar quem Ele é. Deus vai continuar sendo o mesmo, perfeito, único, imutável, 100% Deus. Mas quando a gente deixar de fazer essas coisas, vai mudar quem nós somos. Porque a gente vai continuar estagnado, a gente vai começar a continuar parado, a ansiedade vai continuar a nos sufocar, os medos vão continuar nos sufocando e não vão permitir que a gente cresça, que a gente desenvolva em Deus. Então, quando a gente faz essas coisas, coloca Deus em prioridade, não é para mudar alguma coisa em Deus. Deus, Ele vai se agradar de você, e é isso que nós desejamos, mas vai mudar principalmente em nós, porque Deus deseja que a gente seja semelhante a Ele. E é só através disso, gente, se a gente conhecer a Deus. Não tem como a gente ser igual a alguma coisa se a gente não convive, não está no mesmo. É que nem ser amigo de uma pessoa assim, você vive 24 horas por dia com ela. Todos os dias. Você pega as manias dessa pessoa. É isso que quer dizer. Passa 24 horas com Deus, gente. Pra você ver se você não se torna um pouquinho mais parecido com Ele. É isso que a gente deve construir. Mas isso só acontece se a gente parar e deixar as coisas que não são de Deus de lado e colocar as coisas que são dele em primeiro lugar. É isso que Ele quer de nós. Ele quer que a gente queira colocar Ele em primeiro lugar. Vocês não vão fazer isso porque eu estou falando para vocês que vocês têm que fazer. Vocês vão, não, só vou fazer porque a Rebeca mandou. Não, nada disso, quem eu sou. Mas façam isso porque saibam que Deus quer isso de vocês. Deus deseja isso de vocês. É assim que vocês vão estar agradando Deus. Deus vai deixar de te amar? Não. Mas você quer só um relacionamento com Ele assim, baseado no... se isso não for
Se você não for deixar de me amar, então eu não faço. Não, faça isso porque você quer agradar a Ele. Da mesma forma, quando você bate na consciência, você quer agradar sua mãe, você vai e arruma a sua cama. Porque às vezes nem é isso a gente pensa, né? A gente nem arruma. Quando, por favor, né? Quando a gente é mais novo, mais jovem, mais novo. Enfim. Enfim, o que eu quero dizer é que vamos querer agradar a Deus, sabe? Vamos querer agradar a Ele com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente produz. E a partir disso, nós vamos crescer e dar frutos. O crescer e dar frutos é a gente fazer as boas obras, são as evidências de que nós cremos em Deus. Que pode ser, por exemplo, ajudar o próximo, pregar a palavra, expulsar demônios, pregar lá na sua escola, estar em algum ministério aqui da igreja, inclusive do Conectados, participando. Sabe, é isso que é dar frutos. É evidenciar que você tem essas bases, que você tem uma fé que nem um grão de mostarda, que você está frutificando, que você vai dar uma árvore lá de 3 metros de altura, apesar de você ser 1,5 metro, entendeu? É isso. E de tudo isso eu pergunto para vocês. E aí, o que você vai fazer diante de tudo isso? Ah, não, agora eu sou muito novo. Quando eu for mais velho, eu penso nisso. Tem gente com 30 anos e que começou agora na vida cristã, não tem problema. Eu vou continuar assim com a vida que eu já tô, porque tá bom assim. Se o louvor quiser subindo já. Ah, não precisa começar agora, tem tempo ainda. Tem chão ainda para a vida acontecer. Mas imagina se você começasse agora. Imagina se você começasse agora, onde você estaria quando você tiver 30 anos. Meu, Charles Spurgeon, com 16 anos, ele já estava pregando. Charles Spurgeon é um dos maiores pregadores desse todo o tempo, né? Do século XX. Século XX? Século XIX? 19. E com 16 anos, ele já estava pregando para estádios. Ele já estava dirigindo uma igreja. Com 16 anos. Quantos anos vocês têm? 12? 12, né? Meu, imagina, se vocês começarem agora, firme, constantes, onde vocês estarão com 16 anos? Em que patamar vocês estarão de um relacionamento com Deus com 16 anos? E com 30? Sabe? É isso que acontece se a gente começar agora. E não pense, gente, eu já pensei isso quando eu era mais nova. E olha que eu sou nova ainda. Eu já pensei isso, que quando... não precisa todo esse esforço agora, não. Mais pra frente eu faço, mais pra frente eu cuido do meu relacionamento com Deus. Gente, não tenham dó, não tenham pena de vocês mesmos. Vocês precisam disso. Sabe? Vocês precisam de relacionamento com Deus. Vocês precisam de intimidade com Ele. É só assim que existe uma vida cristã. Ah, mas eu sou cristão. Mas você não tem vida com Deus. Será que é mesmo? Sabe? O cristão é o pequeno Cristo. É isso que quer dizer a palavra. Pequeno Cristo é aquele que anda com Deus todos os dias. É aquele que se torna cada dia mais parecido com Deus. Vamos produzir bons frutos, gente. Vamos crescer em Deus. Vamos agradá-lo com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós temos. Ou melhor, com aquilo que nós temos não, porque o que a gente tem hoje é muito pouco. É muito pouco para a gente apresentar para Deus. Imagina se Deus voltasse hoje. Ele ia falar, e aí, o que você tem para mim? O que você fez? Ah, Deus, tenho... isso aqui. Não fiz nada. Não cresci nada. Não li a Bíblia, Deus. Eu nem te conheço direito, só estou aqui. Só sei que você é Deus. Sabe, o que a gente vai ter para apresentar para Deus no final de tudo? Eu quero ter coisas para apresentar para Deus. Mas para isso eu preciso fazer. Eu preciso me mover, eu preciso sair do meu lugar, eu preciso sair da minha estagnação. Eu preciso sair desse estado de um terreno rochoso, de um terreno com espinhos. Eu preciso ir para esse quarto lugar, que é ter uma terra boa. Em que a semente, ela cai na terra boa, ela frutifica, ela dá uma boa colheita. Quando quer dizer no final que a semente... Estou terminando. Que a semente, ela dá uma colheita de 100, 70, 30 por 1. Quer dizer que com uma semente, ela deu 30. Que uma semente, ela deu 70. Uma semente, ela deu 100.
E com você, quantas vezes vai dar? Vai dar 60, 100? Ou vai continuar uma, porque você não fez nada? É necessário que para a gente ter algo para apresentar para Deus, a gente coloque Ele em prioridade. E não vamos fazer as coisas com apenas esse objetivo, mas com o objetivo de agradá-lo. Com o objetivo de realmente nós amamos a Ti, ó Deus, e nós fazemos isso por quem Tu és. Quero ler por último o versículo, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nós colheremos a vida eterna se não desanimarmos. E para isso não acontecer, para a gente não desanimar, precisamos de uma fé firme como um grão de mostarda. Precisamos de uma terra fértil, que é possível através de jejum, oração e Bíblia. Precisamos de prioridade, colocar Deus acima de tudo e expressar isso no nosso dia a dia. Não apenas em palavras, mas com atitudes. Coloque-se de pé, por favor.